O meu nome é Augusto Ferreira, eu sou médico, eu sou diretor técnico do Instituto Augusto Ferreira e sou presidente da Sociedade Científica de Saúde Integrativa, uma entidade que visa congregar os profissionais que militam em saúde integrativa. Tá? Nós vamos falar hoje a respeito dos pilares de uma vida de qualidade, de uma vida saudável. A gente vai falar a respeito de saúde, a respeito de bem-estar. Então, o foco, a ideia é exatamente esse. É nós conseguirmos melhorar a qualidade da nossa sociedade, a qualidade das pessoas, do ambiente que nos cerca. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Saúde é qualidade de vida? O que é saúde? O que é qualidade de vida? Como alcançar esse conceito? Prepare-se para rever vários de seus conceitos. Tá? Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não somente a ausência de afecções e ou enfermidades. Ou seja, eu não posso estar saudável, eu não posso estar bem se quem convive comigo está evoluindo com uma síndrome metabólica, com uma resistência insulínica importante, doenças que vão gerar processos inflamatórios e serão a base do adoecimento. Meus amigos, é importante que nós tenhamos na cabeça um conceito de maneira indelével. A nossa sociedade está doente. Esse adoecimento é às custas de uma alimentação incorreta. A nossa alimentação hoje, ela está focada em carboidratos refinados. Nós não fomos feitos, nós não evoluímos para esse tipo de alimentação. Isso está cobrando um preço muito alto. Nós estamos vendo cada vez mais pessoas doentes, cada vez mais cedo as pessoas estão adoecendo. É muito frequente que você veja pessoas de 40, 50 anos de idade que hoje gastam boa parte do seu salário com medicamentos. Tá? Então isso já está deixando de ser a exceção e está virando a regra. É um momento perigoso, aquele momento em que a gente acredita que isso é normal. Então a gente precisa começar a mudar esses conceitos, a mudar essas ideias, e é isso que nós vamos discutir hoje aqui. A qualidade de vida, na minha opinião, bate em 5 pilares, apoia-se em 5 pilares. Detoxificação, alimentação saudável, suplementação nutricional, modulação hormonal e atividade física. Nós vamos falar de cada um deles de maneira mais particular. Detoxificação. Provavelmente nunca te disseram que limpar o terreno biológico é fundamental. Ora, se isso funciona para uma área de colheita, você vai plantar alguma coisa, a primeira coisa que você faz é limpar o terreno. Não adianta você pensar no tratamento de uma patologia, qualquer que seja ela, vamos pensar numa patologia grave, como um câncer, por exemplo, e não trabalhar detoxificação, não trabalhar retirada de metais pesados, de agentes intoxicantes. Imagina que você é esse peixe aqui, ó. Tá meio caído, né? Tá caído. Então, tá doente. Eu vou tirar ele daqui desse aquário, né, e vou levar para outro local onde ele vai ser tratado. Ele vai receber remédio, alimentação diferente, vai estar em outra água. Ok, perfeito. Passou um tempo e ele ficou ótimo. Agora ele está curado. Tá? Legal. Agora ele vai voltar para onde ele morava antes. Olha só. Lixo. O corpo da gente é composto 70% de água. Se você não trata essa água, se você não limpa essa água, se você não desinflama o seu organismo, se você não tira os intoxicantes que estão dissolvidos nesse tecido, não adianta você fazer qualquer tipo de abordagem terapêutica, medicamentosa. Você pode até remediar a sua situação, mas você não está curado. Você corre graves e grandes riscos de adoecer novamente. Fala em detoxificação, nós estamos falando de abordagens frequenciais, como, por exemplo, o hidrovitalis, a homotoxicologia, tá? Onde você vai ter berberes, o linfomiosotes, a nux vomica, os protocolos de ortomolecular, onde você vai fazer abordagens com metilsulfonilmetano, com dimetilsulfóxido, com ácido alfa-lipoico, glutationa, N-acetilcisteína, entre outras substâncias. Passamos da detoxificação, limpamos o terreno, está tudo pronto, agora vamos começar a semear.
vamos começar a alimentar o nosso paciente. Qual é a dieta adequada? Isso é um saco de gatos, tá? É uma polêmica total. Minha opinião a respeito. Quando se pensa em relação a essa questão dietética, tem protocolos dizendo isso. Muito mais importante do que seguir guidelines ultrapassados é avaliar novas ideias, o paciente e sua melhora. Augusto Ferreira. A partir do momento que você tem melhora da condição do paciente, uma melhora nutricional, uma melhora de bem-estar, de energia, você tem uma comprovação clínica de que esse paciente está melhorando, de que essa abordagem foi boa para ele. Há que se considerar uma outra coisa extremamente importante chamada individualidade bioquímica. Eu não posso querer fazer a mesma abordagem para todas as pessoas. Isso é extremamente importante, inclusive quando se vai definir uma suplementação nutricional. Muitas vezes as pessoas querem protocolos prontos. Que protocolo eu vou usar para esse paciente? Não sei. Vamos avaliar o paciente, vamos ver como é que está. É uma maneira da gente começar a pensar lateralmente, a sair da caixa e a começar a mudar alguns conceitos. Talvez seja uma maneira de nós termos uma grata surpresa em relação às abordagens com os nossos pacientes. Vamos começar a mostrar agora algumas coisas, né? Primeiro, a pirâmide alimentar, ainda baseada no conceito do estudo de 7 países do Dr. Ansel Keys, um fisiologista americano, que postou algumas ideias baseado em um estudo incompleto, tá? De ingesta de carboidrato e ingesta de gordura em relação a adoecimento, principalmente a nível cardiovascular. Tá? A pirâmide alimentar, antes, era essa aqui, onde você tinha a base da pirâmide toda composta de carboidratos. Então você tem aqui batata, pão, né, os cereais. Então, e ainda fala, um tipo de cereal para cada refeição. Ou seja, é para você fazer pico glicêmico e pico insulinêmico no café da manhã, no almoço e no jantar. Tá? Entenda, cada vez que você faz um pico glicêmico, o raciocínio que o teu organismo faz, a leitura que o teu organismo faz, é que naquele momento está havendo uma agressão, um processo inflamatório, mesmo que fugaz. Isso vai despertar uma resposta do ponto de vista leucocitário. E o leucócito libera radicais livres na corrente sanguínea. Então, quando você faz um estímulo como esse, você vai produzir uma resposta inflamatória. É por causa dessa resposta que segue de maneira contínua no diabético que nós temos processo inflamatório crônico de maior grau. Mas, normalmente, as pessoas que têm uma ingesta rica em carboidratos refinados, de alto índice e alta carga glicêmica, que são dois conceitos importantes, vai ter um processo inflamatório crônico de baixo grau. Isso vai cobrar um preço. Tá? Ele fala aqui de leite e derivados no café da manhã, no lanche e na ceia, sem levar em consideração as proteínas imunogênicas do leite. Nós temos a lactose ou açúcar do leite. Tá? E há um conceito importante em relação a isso. A natureza é sábia. Ela entende que com mais de 2 anos de idade, você não precisa mais de lactase, que é a enzima que quebra a lactose ou açúcar do leite. Porque você não é mais filhote. Tá? Qual é o animal que depois de uma certa idade fica mamando nos outros? Não existe. Só o homem. Então, quando você tem ingesta regular de leite, você está ingerindo uma substância que o teu corpo não precisa mais. E isso também vai cobrar um preço. Você tem ali algumas proteínas que são bastante inflamatórias, como a beta-lactoglobulina, tá? Como a caseína. Elas são proteínas que têm poder imunogênico, têm poder de gerar resposta imunológica. A maioria das rinites, sinusites, dos processos inflamatórios de árvore respiratória alta e baixa respondem muito bem à retirada de leite. Augusto, você está dizendo então que a causa desses processos é o leite? Jamais. Eu não poderia fazer uma coisa dessas. Só que, pasmem vocês, esses processos melhoram com a retirada do leite. Vocês acreditam nisso? Coisa legal, né? É muito interessante isso aí. Fala em gorduras e açúcares em pouca quantidade. Bom, essa pirâmide está completamente errada. Aqui nós temos o chamado prato saudável de Harvard. E aqui começam algumas críticas interessantes. Harvard é um centro seríssimo, altamente respeitado, porém, aqui quando ele fala em usar óleos saudáveis, como oliva e óleo canola,
A gente abre o primeiro parênteses nesse momento. Óleo canola não é óleo de canola, não existe essa planta canola. Canola é um acrônimo. Canadian Oil Low Acid, óleo canadense com baixo teor de ácido erústico. Esse óleo, na década de 60, era usado como lubrificante de motores. Então, é importantíssimo que nós saibamos que o ácido erústico que tem nesse óleo, ele é cardiotóxico. E se agora, mesmo em baixas doses, ele é usado de maneira contumaz, está sendo usado todos os dias, ele vai cobrar um preço de cardiotoxicidade com o passar do tempo. Sofre efeito cumulativo. Então, você utilizar, como eles sugerem aqui, mais vegetais, tá? E lembrando que batata frita não conta como vegetal, é importante. Tá? Coma frutas de todas as cores, beba água, chá ou café, com pouco ou nenhum açúcar, e eles limitam a quantidade de leite a 1 a 2 doses ao dia. A gente já acredita que isso aqui não é uma coisa interessante, tá? Que o leite não deve entrar na alimentação. Evite bebidas açucaradas, tá? Coma grãos. Tá? Só que a gente fala aqui a respeito da pirâmide de comida verdadeira, a pirâmide real, que não mostra leite, não mostra nenhum tipo de carbo refinado, tá? E que as gorduras vêm às custas de manteiga, de óleo do azeite de oliva, né? E das carnes gordas. Gordura saturada. Peraí, mas gordura saturada muda o colesterol. Gente, isso não existe. O colesterol é tão importante que o corpo fabrica 90% de todo o colesterol. Tá? Os outros 10% apenas vêm da alimentação. E a gente vai mostrar mais na frente para vocês que um estudo entre gordura insaturada e gordura saturada mostrou que a gordura insaturada é muito mais maléfica do que a gordura saturada. Gordura saturada pode ser aquecida sem problemas. Por quê? Ela não vai sofrer rotação de átomo de hidrogênio, ela não vai sofrer hidrogenação parcial. E com isso ela não vai se tornar inflamatória. Tá? Então, dieta adequada. O que você acha que é uma dieta adequada? Os tipos de dieta hoje são basicamente cetogênica, low carb, high fat e high carb. Dieta cetogênica, na minha opinião, ela e a dieta low carb e high fat são as melhores escolhas em termos de saúde, em termos de equilíbrio. A cetogênica tem 55% de gordura, 35% de proteínas e 10% de carboidratos complexos. A recomendação de ingesta de carbo simples, refinado, é 0, ok? 0 de ingesta. Pô, mas todo mundo pensa, eu vou fazer uma dieta cetogênica, os meus rins não vão aguentar. A maior quantidade de proteínas. Você não vai fazer uma ingesta absurda de proteína. O que você vai ingerir é gordura, preferencialmente gordura monoinsaturada, azeite de oliva ou gorduras saturadas. Dieta low carb, high fat, baixo carbo e alta gordura. Você vai ter 30% de carboidratos complexos, 30% de proteínas e 40% de gorduras. Melhora muito a função cerebral, a força do cérebro. É realmente um boost para o cérebro. Tá? E, cuidado, dieta high carb. É uma dieta com 50% ou mais de carboidratos, 30% de proteínas e 20% de gorduras. Um estudo inglês sugere que a quantidade de açúcar a ser consumida ao dia é 0. Relatório do Fórum Nacional de Obesidade do Reino Unido. Um estudo publicado agora em abril do ano passado, né, um estudo bastante recente. E eles mostram a experiência do Dr. David Unwin, um médico que recebeu o prêmio de inovador do ano do Sistema Nacional de Saúde, utilizando um protocolo de dieta de baixo carbo e alta gordura para os pacientes do distrito dele. Ele gerou uma economia em termos de internação hospitalar e medicação para os pacientes. Apenas uma variável foi considerada, gente, somente diabetes mellitus. E a economia foi de 45 mil libras ao ano. Se isso fosse expandido para os 9.400 consultórios dos distritos do Reino Unido, teria uma economia de 423 milhões de libras, apenas no que se refere ao diabetes. Se você pensar em pelo menos 5 patologias que estão associadas diretamente ao diabetes, faça um cálculo da economia que seria feita, da melhora da qualidade de vida das pessoas. É algo astronômico, é algo astronômico. Nós precisamos começar a mudar o nosso conceito. Tá? Esta condição é fundamental. Conceito de saúde.
A gente precisa começar a pensar em resolução, em trabalho para melhoria de qualidade de vida, tá? Não apenas em remediar pacientes. Isso passa diretamente pelo que nós comemos. Tá? Aqui, parte daquele estudo, tá? Um estudo com 10 mil pacientes, onde eles mostram que óleos insaturados aumentam o risco de morte de doenças do sistema cardiovascular quando comparados com gorduras animais e aumentam o risco de câncer pela inflamação de baixo grau crônica que produzem. Câncer é uma doença inflamatória. Tá? Mitos e crenças. Entre médicos e nutricionistas, 92% deles creem que gordura animal igual a problemas de saúde do ponto de vista cardiovascular. 87% acreditam que isso gera ganho de peso. 83% acreditam que manteiga é ruim. A gente acabou de ver a foto da capa da Time, tá? Dizendo para comer manteiga. E 66% deles acreditam que óleos vegetais são benéficos. Vejam, 2 óleos vegetais são interessantes. O azeite de oliva, que não pode de maneira alguma ser aquecido. Se ele for aquecido, ele é extraído a frio, gente, por uma razão muito simples, muito específica. Se ele fosse aquecido, ele seria uma gordura hidrogenada, parcialmente hidrogenada, como todas as outras que são inflamatórias. Ele é para ser usado à mesa, nunca aquecido, certo? E o óleo de coco, que é, em sua maior parte, gordura saturada. Por isso ele pode ser aquecido sem nenhum problema e utilizado. Ele não vai se transformar por aquecimento, que é inflamatório, certo? Virando a mesa, a Real Academia Médica e o Jornal Médico Inglês fazem a orientação de escolha sábia. Escolha sabiamente, tá? Escolha de maneira inteligente. Então, esta pirâmide com alimentação com excesso de carbo, frutas, pouca gordura e presença de doces, ela está incorreta. Ela vai te adoecer, ela vai te fazer mal. Tá? Enquanto que uma alimentação paleolítica é extremamente interessante. Insulina, heroína ou vilã? Quando eu falei em adoecimento da nossa sociedade, o adoecimento da nossa sociedade está relacionado com 2 patologias que, no final, são a mesma coisa. A chamada síndrome metabólica e a resistência insulínica. Quando você começa a ingerir alimentos que te causam picos hiperglicêmicos, vocês vão ter a geração de uma resposta metabólica, que é a produção de grandes quantidades de insulina pelo pâncreas. Ora, isso vai fazer com que você empurre grandes quantidades de glicose para dentro da célula. Obviamente, esse mecanismo ele não pode se perpetuar forever and ever. Ele vai ter uma situação de falência. E a primeira delas ocorre por dificuldade na interação insulina e o seu acoplamento no receptor da célula. Essa célula não abre mais adequadamente. Então, a chamada resistência insulínica não é deficiência na insulina. Por isso, eu não acho que seja uma coisa interessante ou inteligente dar insulina para o paciente. O problema dele não é a ausência de insulina. Muitas vezes, os níveis insulinêmicos dele estão altos. O problema é resistência insulínica. É deficiência no receptor que vai abrir a célula para poder colocar a glicose para dentro da célula e não na corrente sanguínea onde ela está. A hiperglicemia é a presença de grandes quantidades de glicose dentro da corrente sanguínea. Não seria muito mais interessante ou muito mais inteligente nós restringirmos a ingesta de glicose para não precisar dessa insulina que não está funcionando adequadamente por causa do receptor? Exercício não corrige dieta. Você pode fazer a atividade física que você quiser. Uns 2 anos atrás, eu lembro que uma conversa com um cara extremamente diferenciado, um advogado, e que me falou o seguinte: eu às vezes tomo minha cerveja, eu como meu macarrão e tal. No dia seguinte eu acordo cedo, estou com dor de cabeça, alguma coisa, eu tomo minha água e vou correr. Eu boto toda aquela toxina para fora. Queridão, sinto muito te informar, mas exercício não corrige uma dieta inflamatória, ok? Na verdade, o exercício, como um aumento da queima metabólica, ele vai gerar mais lixo, porque o seu organismo já está com um trabalho deficiente. Por isso a gente tem atletas, gente que trabalha em alta performance, se aposentando muito cedo por lesão repetida, tá? Com diminuição da performance por conta dessas modificações nutricionais.
Então, também é uma coisa a se pensar, já está sendo feito, já nós temos literatura a respeito disso, como Low Carb Athlete, como Beyond Training, que são livros que nos trazem algumas ideias bastante interessantes da utilização de gordura como fonte energética para alta performance também. Benefícios dos exercícios são incontestáveis, mas o seu peso é consequente à sua dieta. Seguindo, mal do século, estresse. Olha aí. Estresse, várias forças atuando sobre o indivíduo, modificando resposta, modificando conduta. Tá? Estresse pode te adoecer. Poxa, como assim? Estresse adoece? Sim, adoece. Estresse é a mudança de comportamento gerada por ameaças que podem ser físicas ou psíquicas. Na época paleolítica, o cara era atacado por um tigre, tá? Tinha que sair correndo. Ele ia fazer liberação de grande quantidade de cortisol, adrenalina, aumentava a frequência cardíaca, aumentava a pressão, aumentava a gliconeogênese, a produção de glicose, para gerar energia. As pupilas se abriam para poder receber mais luz, enxergar mais, chegava mais sangue nos músculos para poder lutar com mais força ou fugir mais rapidamente. Tá? Diminuía a sensibilidade à dor. Isso era uma resposta adaptativa. Dava esse estímulo, parou, acabou, está tudo certo. Só que na vida moderna, hoje, os estímulos são psicológicos. E principalmente para quem não faz atividade física, esse estímulo ele começa a se tornar um estímulo crônico. Não tão intenso, mas ele não desaparece. E por conta disso você começa a ter uma estimulação por quantidades contínuas de cortisol. Olha o que acontece. Quando você tem um estímulo específico, agudo, aumenta o açúcar sanguíneo, você faz gliconeogênese, você aumenta a memória e a atenção, você abre mais a pupila para poder enxergar, tá? A pressão aumenta para chegar mais sangue nos tecidos e você tem uma diminuição da sensibilidade à dor. Ok, isso é uma resposta aguda. Porém, a resposta crônica começa a ter diminuição da serotonina. Serotonina te dá bem-estar, prazer na relação interpessoal. Você começa a ficar deprimido. Cortisol cronicamente elevado gera padrão depressivo. Além disso, você vai ter diminuição, supressão do sistema imunológico. Agora você começa a ter gripes de repetição, você começa a ter lesão herpética, a imunidade caiu. Você está estressado. Tá? Olha como isso funciona. Esse cortisol cronicamente elevado vai aumentar a quantidade de gordura, vai fazer adipogênese, lipogênese, vai gerar gordura, até para poder armazenar toda aquela energia que está sendo produzida pela glicogênese. Vai diminuir a formação óssea, vai começar a gerar osteopenia e osteoporose. Vai gerar adoecimento a nível hepático pela produção aumentada pela gliconeogênese, pela produção aumentada de glicose. Esse cortisol quebra músculo, ele faz proteólise. Então, você está estressado, saiba que sua força física vai diminuir, que o seu volume muscular vai diminuir. Por quê? Você vai ter proteólise pelo cortisol. Ele quebra músculo e com isso ele libera glutamina, que é um aminoácido gliconeogênico, com o qual o corpo faz glicose. E o pâncreas, que vai ter um gasto muito grande, um aumento muito grande na sua utilização. Se você tem um carro e você sai cantando pneu, freio em cima, é óbvio que na revisão ele vai estar muito mais desgastado do que outra pessoa que utiliza esse carro de maneira mais racional. O nosso corpo também é assim, só que nós não temos peça de reposição. Pense nisso com carinho. Síndrome metabólica, a gente tinha falado a respeito disso aí, a resistência insulínica. Então, alguns itens que são extremamente importantes. Hipertensão intracraniana idiopática, aumenta a pressão dentro do crânio, tá? De maneira idiopática, sem alguma outra causa extraordinária, a não ser a mudança da condição metabólica. Isso aumenta o índice de derrame cerebral, aumenta doenças cardiovasculares, aumenta diabetes, faz geração de hipertensão, a gente viu esse mecanismo lá atrás, tá? Aumenta a catarata. O que é catarata? Catarata é opacificação do cristalino, o cristalino vai ficando glicado. Pensa no seguinte, uma maçã do amor. Tá? Uma maçã do amor está coberta de açúcar, está caramelizada. Então é açúcar aquecido, vai gerar caramelização. Nosso corpo também sofre caramelização. Eu tenho grande quantidade de açúcar na minha corrente sanguínea. No calor do meu corpo, tá? Isso pode envolver proteínas e começar a gerar glicação. A catarata é a glicação do cristalino, que é uma
estrutura específica do olho responsável por deixar a luz passar. Então você vai ter, hoje, casos cada vez mais frequentes, os colegas oftalmos vão poder confirmar essa situação, casos cada vez mais frequentes de catarata precoce, por conta da dieta. Dieta como gerador de adoecimento. E não uma, mas várias doenças, certo? Então, você quer tratar um paciente que está apresentando degeneração macular, também está relacionado com a alteração alimentar, com o aumento da quantidade de glicose. Tá? Pancreatite, óbvio. Quem responde pela produção de insulina é o pâncreas. Utilização exagerada pode provocar uma inflamação. It significa inflamação. Inflamação no pâncreas. Tá? Câncer. Câncer é uma doença inflamatória, a gente falou a respeito disso. Flebites, tromboses, que são vasculites. Tá? E formação de trombos, obstruindo vasos. Então, extremamente importante, isso aqui acontece muito com grandes obesos. Tá? Gota, osteoartroses, síndrome do ovário policístico, que é uma situação que, o tratamento não é hormonal. Síndrome do ovário policístico é uma situação patognomônica, uma situação clássica de resistência insulínica. Quer tratar? Ótimo. Tira o açúcar, antes de dar qualquer tipo de hormônio. Está fazendo infecção fúngica de repetição, candidíase, sem problema nenhum. Existia um professor extremamente sábio na minha faculdade que dizia que o fungo gosta mais do diabético, descobre o diabético, percebe o diabético, antes mesmo que ele saiba que tem a doença. Então, está fazendo alteração, candidíase de repetição, infecção fúngica de repetição, você tem resistência insulínica ou você está evoluindo a passos largos para ficar diabético. Cuidado. Tá? Esteatose hepática, a presença de gordura no fígado. Colecistopatias, a gente viu isso também. Né? Apneia, está muito pesado, você vai ter estruturas que vão estar diminuindo o calibre da passagem de ar. Isso vai provocar turbilhonamento, ronco. Tá? E esse ronco, inclusive, envelhece você precocemente, porque vai diminuir a produção do GH, do hormônio do crescimento, que depois que você já cresceu, passa a ser o hormônio da juventude, o gerente de manutenção do nosso corpo. Tá? Estresse pode matar. Isso não é novidade. A gente falou a respeito de várias coisas que podem ocorrer no paciente estressado. Mas olha que coisa interessante. Aqui nós temos um nível de estresse relacionado com performance. Você estava inativo, aqui você começa a gerar estresse. Tá? Tensão saudável, motivado, focado. Você ultrapassou uma linha muito tênue. E, a partir daqui, você saiu do seu pico de pressão e está adoecido. Você entrou em fadiga, em exaustão. Aqui começa raiva, síndrome do pânico, ansiedade e o burnout, que é uma situação de falência cerebral. Você começa a ter um desmoronamento das suas estruturas. Tá? Adoecimento. Isso está relacionado ao estresse crônico. Olha o teu cérebro pegando fogo. Já ouviu falar da expressão "tô de cabeça quente"? Aqui ela. Então, algumas alterações que vão ocorrer, né? Tecido adiposo no fígado, no músculo esquelético, no pâncreas, no sistema nervoso central. Síndrome metabólica, obesidade visceral, resistência insulínica, intolerância à glicose, dislipidemia, hipertensão. Isso vai gerar adoecimento a nível cardiovascular, hepático, o diabetes, o câncer, entre outros. A meu ver, isso tem que ser classificado como risco biológico. Olha os sintomas do estresse. Depressão, a gente viu por quê. Irritabilidade, hipoglicemia. Mas hipoglicemia está relacionado com estresse também? Tá. Resistência insulínica vai gerar isso aqui. Grande quantidade de glicose, de insulina circulando, vai reduzir dramaticamente aquela glicose. Agora você tem uma deficiência de glicose. Você vai sentir mal, vai ter suor, fraqueza. Tá me faltando glicose. Aí você vai e come glicose outra vez. E produz mais insulina ainda. Tá? Agora você começa a perceber a armadilha onde você caiu. O que está te causando adoecimento? Diminuição da cognição, o cérebro não funciona bem, alergias, dores, problemas digestivos, deficiência na imunidade, vertigens, cansaço, dor de cabeça, ansiedade, enfim. Suplementação. Você vai falar agora como é que a gente vai usar vitaminas e minerais. Não vou. Não vou. Veja, a suplementação é uma coisa extremamente importante. Porém, eu não posso pegar algo que tenha de A a zinco e achar que isso serve para o João, para a Maria, para o José, para o Felipe.
Tenha a certeza absoluta. Você tem exames específicos, avaliações que precisam ser feitas para definir as suas necessidades. Existe uma coisa extremamente importante chamada individualidade bioquímica. E a partir dela vai ser feita toda uma definição de suplementação necessária. Então, você pode entrar até com uma abordagem inicial, geral, para suprir deficiências mais prementes, mais urgentes. Porém, é fundamental que você tenha na cabeça. Existe a necessidade de uma avaliação bioquímica e um segmento com um profissional responsável que possa te produzir protocolos específicos, exclusivos, customizados. Uma suplementação precisa ser orientada, sempre. Tá? No último curso que nós fizemos agora de suplementação, a base de tudo, a gente ensina cada detalhe disso aqui. É fundamental para que você saiba avaliar seu paciente, que você saiba prescrever, inclusive suplementos. Mas é só passar a vitamina, não tem problema nenhum. Queridão, existem substâncias que competem entre si, que se você faz juntos, uma delas é perdida, ou as duas são perdidas. Entenda. É importantíssimo. Mesmo em vitaminas, tá? Tem que saber fazer. Atividade física também é importante. A musculação, eu considero o santo grau, tá? Principalmente para o paciente que já tem mais de 15 anos de idade. Tá? Falando de paciente mais idoso, não. Aqui nos 15, 20 anos você já começou o processo de envelhecimento, amigo. Principalmente com as deficiências nutricionais dos dias de hoje. Então é extremamente importante a musculação, é extremamente importante a abordagem com um profissional sério e capacitado para te dar a orientação e o feedback que você precisa para um resultado bom. Né? Não é alguém que te soca um monte de peso, aí te deixa fazer exercício de qualquer jeito que vai te provocar adoecimento. Não é isso. Muito ao contrário. Você precisa de orientação, saber conhecer cinesiologia, conhecer ciência do movimento, trabalhar adequadamente. Isso é um investimento na sua saúde. Um sábio disse há algum tempo, se você não arranja condições, tempo e dinheiro para investir na sua saúde, você vai gastar com a sua doença. HIIT, High Intensity Interval Training, treino intervalado de alta intensidade. Isso aqui é outra coisa fantástica. Tem aquelas pessoas que dizem, eu sou um executivo, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu sou médico, eu não tenho tempo para fazer atividade física. O treino HIIT é um treino extremamente interessante. Ele melhora a produção de testosterona, o hormônio do homem, né, e GH, o hormônio do crescimento, em até 400%. E melhora a sensibilidade à insulina em até 23%. É um treino de curta duração e alta intensidade. Essas abordagens que você vê nas academias, o cara que está lá 1 hora correndo na esteira, quando termina isso ele ainda vai fazer atividade contra-resistida, ele está estragando a musculatura dele. Ele está liberando grandes quantidades de cortisol. O corpo entende aquela atividade prolongada como sofrimento. E aí ele libera cortisol, ele faz proteólise, tem todos aqueles mecanismos que a gente conversou há pouco aqui. Então isso é extremamente importante. Diminuir a duração dos treinos e aumentar a intensidade dos mesmos. Isso vai trazer uma resposta totalmente diferenciada. Olha só que coisa legal. Esse cara saiu de uma síndrome metabólica para uma condição de hipertrofia, ou seja, emagrecimento com anabolismo. Não é aquele emagrecimento que é muito frequente nas pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Você olha, o cara está despencado, pelencudo, emagrecido. Essa abordagem é diferente. Estou no escritório. O que eu posso fazer? Está aqui uma sugestão de alguns exercícios interessantes para melhorar, diminuir a liberação de estresse, diminuir a liberação de cortisol, relaxar a musculatura. Ajuda muito. Existe uma outra coisa extremamente importante que é fundamental, uma modificação comportamental. Você tem que estar aberto a essa condição de mudança. É um conjunto de ações. Você percebeu que não é só dieta, não é só detoxificação, não é só atividade física, não é só suplementação, então não é só modulação hormonal. Augusto, mas você falou em modulação hormonal e não falou em hormônio nenhum. Falei muito a respeito do cortisol. O que você precisa agora é modular o cortisol, é modular o estresse. Com isso, você já vai deixar de competir.
Cortisol é um hormônio permissivo. Ele, em quantidades normais, ele ajuda os outros hormônios a funcionarem melhor. A começar da vitamina D, que é um hormônio sexoesteroidal responsável pelo silenciamento de oncogenes, genes que produzem câncer, e responsável pela expressão de genes anti. São dois mecanismos diferentes de prevenção ao câncer. Também responde muito bem pela imunidade. E no nosso país, que é um país tropical, pasmem, mais de 90% da população tem deficiência, níveis baixíssimos de vitamina D. Então, se o cortisol está muito alto, eu vou competir com os outros hormônios, vitamina D, testosterona, progesterona, vou competir na matéria-prima. Todos eles são produzidos a partir do colesterol. Colesterol? Mas colesterol faz mal para as minhas artérias. Nunca fez. Tá? Colesterol é a matéria-prima de todos os hormônios esteroidais. É necessário. Então, níveis baixos de colesterol, 136 de colesterol. Meu cardiologista disse que está ótimo. Cuidado. Reavalie-se com atenção. Veja como é que você está se sentindo. Sua libido é a mesma? Sua força física é a mesma? Seu cérebro funciona bem? 60% do cérebro é composto de gordura. Então, é fundamental que você tenha níveis normais. Isso é importante. Não estou preconizando níveis altíssimos, absurdos. Não. Eu estou preconizando níveis normais. Ok? Então, é um conjunto de ações. Mudança de atitudes. Você pode seguir uma, seguir várias ou seguir todas as opções que a gente listou. É fundamental pensar numa mudança de estilo de vida. Lembre que corpos de verão são construídos no inverno. Qualidade de vida, gente, não se compra, se constrói. Com esforço. Tá? Então, qualidade de vida, bem-estar social. Tá? Olha só, qualidade de vida, bem-estar físico, harmonia, equilíbrio nas relações familiares, nas relações laborais e nas relações dentro da comunidade. Isso aqui é bem-estar, é saúde. Espiritualidade, trabalho, educação, saúde, ambiente, família, amigos, lazer, cada um desses pontos é importante. Mude em você, aspecto físico, faça exercícios, durma mais. Não diria isso, eu diria durma melhor. Tá? Alimente-se em horários adequados e de forma saudável. A gente falou a respeito de alimentação saudável, mudar conceitos, mudar ideias. Tá? Isso vai te gerar no trabalho mais energia e mais disposição para gerar tarefas, um melhor raciocínio, um melhor desempenho. Tá? Mude o aspecto mental, concentre-se no presente e nas tarefas do dia a dia. Sofrer por antecipação não é legal. Tá? Você vai conseguir raciocínio, direcionamento nas decisões. Na parte emocional, entenda a si próprio. Saiba controlar a sua ansiedade e os seus sentimentos de forma racional. A meditação é uma coisa extremamente interessante para isso. Tá? Isso vai te dar mais capacidade para lidar com pressão, com estresse. Espiritual, ter uma meta além do material e refletir sobre os seus próprios valores, que vai te dar motivação e menos conflitos. Ah, você está pregando uma religião. Não, não estou. Até porque religião normalmente separa as pessoas. Eu estou falando de religiosidade, o sagrado. Isso é importante. Tá? Então, é um conceito que, a meu ver, é extremamente significativo. Confiar em algo que nos criou, numa energia, numa inteligência superior, fazer o possível para ter uma atitude condizente com isso aí. Dicas para levar uma vida bacana. Eu coloquei isso aqui porque eu achei muito interessante. Elogie 3 pessoas por dia, ou quantas você quiser. Tenha um aperto de mão firme, isso fala muito a teu respeito. Não tem coisa mais desagradável do que falar com alguém que tem a mão mole. Isso é uma droga. Lembre disso, pelo menos quando for falar comigo, ok? Gaste menos do que ganha, também é extremamente importante. Perdoe a si mesmo e aos outros. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Isso é fundamental, né, gente? Faça novos amigos. Respeite todas as coisas vivas, especialmente as indefesas. Saiba guardar segredos. Ninguém gosta de fofoqueiros. Não tome nenhuma decisão quando estiver cansado ou nervoso. É difícil, isso é complicado, mas é um exercício, inclusive de evolução espiritual. Pague suas contas em dia. Aceite uma mão estendida. Dê às pessoas uma segunda chance, às vezes até uma terceira. Seja humilde em suas vitórias. Sorria mais. Olhe nos olhos. Isso é importante. Tenha prazer em fazer bem feito. Sempre. Surpreenda aqueles que você ama com presentes inesperados. Nem que seja uma flor de papel.
Um beijo, um abraço. Isso é um presente. Agradeça mais, mesmo que em silêncio. Não adie uma alegria. Não deixe que mentes pequenas te convençam que seus sonhos não são grandes o suficiente, ou que eles são grandes demais. Eu não sei quem escreveu isso aí, eu achei essa frase, mas achei muito bacana para compartilhar com vocês. Porque o meu sonho nesse momento, que eu estou compartilhando com vocês, e que eu gostaria que vocês abraçassem, é nós começarmos a gerar modificação numa sociedade. Se cada um de nós for uma pedra atirada no lago, nós vamos gerar uma reverberação imensa. Nós vamos conseguir gerar um verdadeiro tsunami de modificação de conceitos. Então, sonhos não são muito grandes, não. Tá? Eles foram feitos para ser alcançados, para ser concretizados. Nós podemos fazer isso juntos, mudar conceitos, mudar ideias, melhorar a saúde da nossa população. Quem se interessou, quem achou interessante essas ideias, esses conceitos, o nosso curso de extensão em saúde integrativa, saúde íntegra da beleza, é muito legal, é uma mudança de ideias, de conceitos, é um verdadeiro breakthrough. Tá? Tem o contato, tem o telefone. Aqui a gente está falando a respeito dos módulos. A gente teve agora um módulo de suplementação para otimização de saúde, suplementação como base de tudo, tá? Uma revisão bioquímica, ciclo de Krebs, toda a parte de função mitocondrial, cardiopatias, neuropatias, abordagens em atletas, abordagem com injetáveis para otimização de resultado dentro da clínica. Tá? Agora nós estamos indo para o módulo de emagrecimento programado. Vamos falar de genética, epigenética, detoxificação, equilíbrio nutricional, otimização metabólica e hormonal, dietas, cardápios, variações. Acho que nós somos hoje o único curso no Brasil que tem, inclusive, a elaboração de cardápios com foco em partes específicas. A gente mostra tudo isso aí para vocês, tá? E a importância do acompanhamento diário do emagrecimento. Tá? O módulo agora é um módulo de genética e emagrecimento. A gente fala de intolerâncias alimentares, otimizações metabólicas, dietas, cardápios e condutas e a importância do acompanhamento diário.